Essa é uma aula para você se amostrar. Essa é uma aula que você vai assistir, vai ver várias e várias faces e vai aprender. Quando eu vi isso, eu vou pensar nessa doença. Quando eu vi isso, eu vou pensar nessa doença. E você vai simplesmente falar para os seus colegas lá, isso daí é tal doença. E eles vão ficar, como é que você sabe disso? Você vai simplesmente dizer, a resposta está na cara. E vamos lá. A primeira face que a gente vai ver, o que é que você consegue enxergar aqui? Pausa aí, tenta enxergar aqui. Vou até aumentar para vocês poderem visualizar melhor. O que é que você consegue enxergar? Agora que você já pausou, vamos falar dessa face que é a face basedoviana, tá? Nesse caso, o que é que a gente está enxergando aqui? A gente tem uma exoftalmia, que é o que a gente chama de proptose ocular. O que isso significa? É como se o olho ele pulasse um pouquinho para fora, ele se externalizasse um pouco o globo ocular. A gente chama de exoftalmia ou proptose ocular. Isso aí é característico de um caso de hipertireoidismo, tá? Principalmente uma doença de Graves que pode estar relacionada com esse caso de exoftalmia. Nesses casos, a gente precisa se preocupar. Por quê? Se o paciente fica com muito tempo com o olho aberto, assim, com dificuldade para fechar, pode correr o risco de ter uma úlcera de córnea. Então, a gente precisa atentar para isso, tá? Além disso, a gente também vai encontrar nesses casos uma pele mais sudoreica, excessivamente, característico do hipertireoidismo. Mas o que é característico da face basedoviana é essa exoftalmia. Outra face aí para a gente conseguir entender o que é que você consegue enxergar aí. Novamente, pausa e anota o que é que você consegue ver. Na verdade, nem precisa anotar o que é que você está vendo, só fala, mas treina isso. O que é que você está vendo na face mixedematosa? A gente está enxergando aí um edema palpebral. Você percebe que a pálpebra dela está um pouquinho inchada. Além disso, a gente vai perceber nesses pacientes uma ausência do sulco nasolabial, o sulco que liga o finzinho do nariz aqui até o lábio. Então, a gente vai ter essa ausência. A face mixedematosa ela é característica demais do hipotireoidismo, tá? Fica um pouco difícil de enxergar em mim porque eu tenho hipotireoidismo. Mas vamos para a próxima. Nesse caso daí, o que é que você está conseguindo enxergar? Além dessa menininha que está aí atrás, só curiando a foto, né? Então, o que é que você está conseguindo enxergar nesse paciente? Isso aí é um pouquinho mais fácil da gente visualizar, é a face renal, que a gente vai ter esse edema infraocular, certo? Você percebe que está inchado aí embaixo do olho, principalmente um pouquinho em cima do olho também. Aí pode acabar confundindo com a face que a gente viu agora, que é a mixedematosa, tem um edema palpebral, mas é principalmente superior. Aqui a gente vai ter infraocular também, tá? Nesse caso, a gente também precisa diferenciar de uma reação alérgica. Imagina você aí que é muito alérgico, acordou um dia com o olho inchado porque, não sei, teve algum contato com alguma coisa que você tinha alergia, e aí você pensa, pronto, tem algum problema no meu rim. E vai no pronto-socorro. Não, calma, pode ser uma alergia. Então, não é assim tão simples. Outra face também bem importante, que é que você consegue enxergar aí, uma paciente que está com um tubo dentro do nariz, né? Que está com os olhos meio parcialmente fechados. Então essa é a face miastênica. A face miastênica a gente vai ter nos quadros de miastenia graves. Na miastenia graves a gente vai ter uma redução da produção, na verdade uma diminuição da acetilcolina, que é um neurotransmissor extremamente importante, que é utilizado nas sinapses. Só que nessa doença, na miastenia graves, a gente vai ter uma diminuição da liberação da acetilcolina na fenda sináptica. Então isso vai dificultar a contração muscular de diversos músculos, principalmente nos olhos, podendo progredir para outros músculos, tá? Para o corpo inteiro. Então, nesse caso aqui, a gente vai encontrar uma pitose palpebral, porque é uma coisa que você percebe que ele vai ter, para a gente manter a pálpebra aberta, a gente tem que contrair um pouquinho. Se a gente está com dificuldade para contrair, principalmente na região dos olhos, a gente vai ter dificuldade para segurar a pálpebra. E aí ela vai acabar caindo. Se a pálpebra cai, a gente chama de pitose
palpebral. Vamos para a próxima face, essa é extremamente importante e muito cuidado porque ela é a mais prevalente de todas. Inclusive, meu sócio, Gabriel, tem essa face aí, que é a face feia. Então, muito cuidado com essa, é muito prevalente, muita gente tem. Cuidado que tem diagnóstico diferencial com muitas coisas, tá? Próxima face, a outra foi tranquila. O que é que você consegue enxergar aí nessa paciente? O que é que você consegue ver? Uma paciente bem emagrecida, né? Então, a gente tem aí a face hipocrática. São pacientes emagrecidos, geralmente estão mais terminais, tem uma doença bem grave mesmo. E a gente consegue enxergar aí um olhar mais fundo, os olhos estão fundos, parados, bem com pouca expressão mesmo. O nariz está fino, os lábios estão finos, ele pode ter uma dificuldade respiratória com batimento de asa de nariz, você percebe que o nariz começa a bater quando está respirando com essa dificuldade respiratória. É a face hipocrática, encontrada geralmente em pacientes mais terminais, mais consumidos mesmo. E esse daí, algumas pessoas devem conhecer, né? Ele já passou um pouco do auge dele, que é um lutador de MMA, é Antônio Pezão, tem até aí escrito no braço dele, Bigfoot, né? Pezão, Antônio Pezão. Era um brasileiro que acho que lutava, acho que ele se aposentou inclusive. Mas ele tem uma face característica que é a face acromegálica. A face acromegálica é de uma doença que é a acromegalia. Se você entende essa doença, você vai entender o que é que a gente vai encontrar na face acromegálica. Quando a gente vê essa face, a gente consegue perceber um nariz maior, as orelhas aumentadas, né? Então, fica fácil da gente perceber. Uma fronte, a testa aqui crescida. Se você perceber, aqui a sobrancelha dele está meio que para frente. Está inclusive fazendo uma sombra nos olhos dele, né? Então, porque ele tem acromegalia. A acromegalia é uma doença que o paciente vai produzir excessivamente GH, que é o hormônio do crescimento, e o IGF-1, que auxilia o GH no crescimento mesmo. Então, vai crescer bastante as extremidades, por exemplo, e cartilagens, como orelha, nariz, e até aqui na frente também vai ter um crescimento aumentado. Nas mãos vai tender a ter mãos grandes, pés grandes, até Antônio Pezão, faz sentido, né? Outra face que a gente pode encontrar, o que é que você está vendo aí? Você percebe que tem alguns nódulos, né, meio na face dele. Essa é a face que a gente vai chamar de face leonina. É uma face característica da hanseníase, principalmente a forma virchoviana. Mas calma que isso você não precisa saber por enquanto. À medida que vai passando o curso, não esse curso, que a gente não vai falar muito de hanseníase aqui, mas à medida que vai passando o curso de medicina, você vai aprendendo mais sobre hanseníase, dermato e tudo mais. Antigamente a hanseníase a gente chamava de lepra, inclusive, por causa do agente infeccioso que causa ele, inclusive, né? Nesse caso, a gente vai ver nódulos na face desse paciente, algumas expressões mais grosseiras mesmo, bem característica a presença desses nódulos. A próxima face que a gente vai ver é a face esclerodérmica. Esclerodermia é uma doença também lá da dermato, que a gente percebe uma fibrose da pele, que ela torna ela menos elástica, menos fácil, digamos que a gente não consegue puxar assim, que ela já tem um certo problema para fazer esse movimento, tá? A face esclerodérmica a gente chama ela de faces em múmia também. Você percebe aqui um lábio, um nariz muito afinados, tá? O que a gente chama de microstomia, que é a boca que vai ter uma menor abertura, tá? E também a gente vai perceber aí claramente nessa imagem o nariz bem afinado, né? Essa daqui agora realmente meu sócio já teve isso daí, que é a paralisia facial. A gente vai falar direitinho sobre paralisia facial lá no módulo de semiologia neurológica, tá? A gente vai falar direitinho sobre isso. Mas como é que você vai avaliar isso? Você vai pedir para o paciente fazer uma expressão bem grosseira. Pede para
levantar as sobrancelhas, pede para dar um sorrisão, pede para fazer uma expressão bem grosseira mesmo, para você ver se ele está conseguindo mexer o corpo, a face toda, né, os músculos da face toda. Paralisia facial está relacionada com o nervo facial, que ajuda aí nessa parte da mímica facial. E a gente vai ver lá na aula de pares de nervos cranianos, tá? Que a gente fala inclusive do nervo facial. A imagem A gente está falando de uma paralisia facial central, que é quando o paciente não consegue contrair ou movimentar uma porção inferior e unilateral do mesmo lado da lesão, tá? E a periférica, a gente quer a letra B, aí, a do lado direito, ele não vai conseguir contrair e movimentar toda uma hemifácie, ou seja, uma metade da cara inteira, incluindo a testa, certo? Então não é só a parte de baixo. O backup dessa aula, a gente falou muita coisa, muitos tipos de faces, eu sei, mas tem bem direitinho lá no roteiro para você não esquecer de jeito nenhum. Tá bom? A gente se vê na próxima aula.